Amém, irmão? Né? A gente tem escutado já essa manhã uma boa noção para nós em relação ao louvor, à música, à adoração. Né? É importante a gente realmente ter esse entendimento para nós não estarmos na casa de Deus sem discernir, né, o que estamos fazendo. Né? Às vezes fazendo mecanicamente ou sem o entendimento da importância do louvor, a importância para o corpo de Cristo. Nós, como filhos de Deus, vamos passar a eternidade com Deus e vamos ter muito louvor e adoração. E até é por isso que eu acredito que é muito estranho um crente que não gosta de louvar a Deus na igreja junto com o corpo de Cristo. E nós vamos fazer isso muito no céu. Então, se você não gosta de fazer aqui, vai fazer o que no céu daí? Né? Então, é bom a gente aprender a prática do louvor e da adoração, e isso é bíblico, né? É importante para a igreja, é importante para nós. A música faz bem. A música é uma coisa... eu, quando não era crente, desde pequeno, eu durmo ouvindo música. Sabe? A música me faz muito bem. E a música tem também é importante, o Davi estava falando sobre a parte didática da música. Eu, quando não conhecia Jesus, eu gostava de algumas bandas que tinham práticas terríveis. E eu me vestia como os meus ídolos, né, musicais. Gostava de Nirvana, então me vestia igual ao cara. Felizmente fazia coisas semelhantes às que ele fazia. E essa é a influência. Veja como a música ela tem poder de influenciar até os hábitos de uma pessoa. Quando nós estamos falando da música cristã, né, do contexto cristão, ela também influencia nossos hábitos. Ela é importante porque ela influencia nos nossos hábitos de comunhão com Deus, comunhão com o próximo, e essa é uma das importantes características do louvor. Amém, irmãos? Então, a visão de Deus sobre o louvor, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio e adoração. Vamos lá. Você acredita? Eu eu estava conversando com o Davi ontem à noite, eu ouvi algumas pessoas, já bastante até, pessoas dizer que não quer ir para o céu porque vai ficar lá adorando a Deus eternamente. E isso é chato. Você, eu vou ficar lá adorando a Deus. Eu ouvi um cantor secular, o Zeca Pagodinho, falando isso. Né? E o céu é muito chato. As pessoas vão ficar lá adorando a Deus. É como se adorar a Deus fosse algo mecânico, forçado da parte de Deus. Nós temos que fazer isso forçosamente. Se Deus estivesse demandando de nós apenas que a gente adorasse a Deus. Só que eu não acredito dessa forma, ainda mais porque nós temos liberdade. O amor, irmãos, ele tem uma característica muito importante, que é a liberdade. O amor, você não pode forçar ele para alguém. Né? A adoração é a expressão mais importante para o corpo de Cristo, para os filhos de Deus, é a expressão mais profunda de amor e reverência para Deus. É parte do relacionamento que nós temos mais íntimo com Deus. A adoração, ela é também, ela não é uma coisa que tem só uma via, ela tem duas vias. Quando nós adoramos a Deus, Ele também se manifesta com a sua graça e nos envolve. É um relacionamento. Adorar é um relacionamento com Deus íntimo, profundo, em que nós abrimos o coração para Deus e Ele vem e habita em nós. Então, irmãos, não é uma coisa chata nem forçosa, é um prazer. Adorar a Deus é um prazer da nossa alma. A adoração, quando uma pessoa encontra-se de fato com Jesus, acho que uma das primeiras reações que ela tem é justamente adorar a Deus. É involuntário. É um prazer da nossa alma. Então ir para o céu, irmão, ficar adorando, não vai ser chato, muito pelo contrário. Vai ser muito bom. Outra questão também é que tem as passagens, né, de Apocalipse que o apóstolo João tem
Ele fala que vê os anjos adorando a Deus e dizendo santo, santo, santo. Aquilo é um momento. Ele tem uma visão momentânea de um evento que está acontecendo. Mas não é isso que está acontecendo agora lá. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam para os proteger. Os anjos ministram cura, os anjos ministram no coração das pessoas, eles estão trabalhando. Então, é muito diferente a gente não vai ficar só fazendo isso no céu. Isso é, como a irmã Vitória falou, a adoração é o contexto de nossa vida. Mas vai ter os momentos aonde isso vai ser para isso. E nós vamos querer fazer. O livre-arbítrio. Há alguns irmãos que acreditam que os anjos não têm livre-arbítrio. Né? E também há pessoas que não acreditam que nós temos livre-arbítrio. Eu gosto muito, muito, muito. Para mim, os melhores expositores bíblicos são calvinistas. São os melhores expositores bíblicos. Entretanto, eles não acreditam que que nós não temos mais o livre-arbítrio, porque o pecado nos privou disso. Ou seja, sempre vamos pender para o pecado. Isso é fato, concordo com isso. Só que vamos lá. Os anjos, irmãos. Há livre-arbítrio entre os anjos? Eu acredito que sim. Do contrário, não teria ocorrido uma rebelião no céu, cuja 1/3 dos anjos caíram, né, e foram expulsos do céu. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Lá em Isaías, capítulo 14, 6 e 15, diz assim, do 6 ao 15, né? Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano dizem, desde que tu caísse, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desce o profundo, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e fosse semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, essa que Isaías está falando de Satanás, sobre o intento do coração de Satanás. E essa é uma prova de que sim, os anjos têm livre-arbítrio, porquanto Satanás se apresentou como uma oposição a Deus. E Deus permitiu que ele fizesse isso. Por quê? Por amor, irmãos, porque Deus criou todos os seres com a sua grandeza para o seu louvor. E o fato de Satanás querer ser maior do que Deus, querer colocar o trono dele acima do trono de Deus, mostra somente a doença, a loucura do coração de Satanás, e que dentro da sua liberdade
fez o que fez. E hoje nós conhecemos aí qual que é o império das trevas, que está aqui, né? Estamos vendo como é que funciona. Portanto, os anjos têm sim livre-arbítrio. Então a adoração deles também é semelhante à nossa, espontânea. Ela é uma adoração por mérito de o amor que Deus depositou sobre o coração da sua criação. Ou seja, né, no céu não estão os anjos lá adorando forçosamente. Os que estão lá adorando a Deus estão adorando a Deus porque o amam. Do contrário, teriam se rebelado também e estariam hoje destinados ao inferno. Mas não estão, porque eles reconhecem a grandeza de Deus e quando dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, isso é um louvor espontâneo, um louvor de amor, de adoração a Deus. Certo? Também, né, em Apocalipse 12, de 1 a 5, fala sobre a queda de Satanás ali e desse 1/3 de anjos que é levado, né, para juntamente com ele, que fizeram parte dessa rebelião. Está dizendo assim, Apocalipse 12, do 1 ao 5. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, que está se referindo ao povo judeu e à igreja, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda lançou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz o filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui, né, nessa visão, a gente vê o povo de Israel, a igreja, Satanás na perseguição contra Cristo, e depois Cristo sendo elevado às alturas. Então, esse aqui é o trecho que a gente percebe a quantidade de anjos que foi caída. Daqui, desse trecho, que se entende que 1/3 dos anjos caiu juntamente com Satanás. Portanto, foi-lhes dado o livre-arbítrio e fizeram muito mau uso desse livre-arbítrio. Né? Quando nós vamos, irmãos, a um culto, nós não podemos ir como uma máquina. E isso às vezes pode vir a acontecer dependendo de como o nosso coração está com Deus em relação à adoração. Deus ele nos deu o livre-arbítrio, só que se nós fazermos um louvor mecânico, é como se a gente não tivesse usando desse livre-arbítrio. Né? Como o Davi estava mencionando, mas você vai cantar Santo é o Senhor e muito digno de louvor, e você vai estar santo, né, desconectado do que você está fazendo. Isso é mecânico, mas para mim isso é uma pessoa que não tem livre-arbítrio. Não está utilizando da sua liberdade de adorar a Deus. Eu entendo que a gente pode estar cansado, trabalhou muito, está com um monte de problema para resolver, só que o momento do culto não vai ser o lugar que a gente vai conseguir resolver os problemas ou vai descansar. A gente está para adorar e o louvor é o sacrifício. É o sacrifício de louvor. Mesmo às vezes a gente cansado, às vezes com problemas, quando a gente se reúne como congregação, temos de usufruir dessa liberdade que Deus nos dá, dessa espontaneidade e procurar oferecer a Deus de fato o seu louvor. E oferecer a Deus, essa é a saída para todas as coisas da nossa vida. Porque a comunhão com Deus, irmãos, é o que é mais de importante para nós. Muito importante. Nós temos livre-arbítrio? Sim ou não? Os arminianos, sim. E os reformados, alguns, não. Acredito que nós não temos. Vamos aqui um trechinho da Bíblia para a gente saber se
entender melhor isso aí. Aqui, ó. Mas eu concordo com os irmãos reformados sobre o pecado interferir nas nossas tomadas de decisão. Não estou dizendo que não penso assim. Realmente, o pecado impede a gente de tomar decisões, né? Mas só que nós temos o crer é nosso. Olha lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé ela é construída em nossos corações pela ministração da palavra de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só, não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? A ministração da palavra, porque pela palavra nós recebemos fé. Então o dom de Deus que nos leva a crer é a ministração da palavra de Deus que nos traz fé. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que quem crer nele não seja condenado. Então, irmãos, como é que funciona essa questão? A fé, realmente, a gente só recebe pela ministração da palavra de Deus. Esse é o dom de Deus que é dado a nós. Agora, o crer não é Deus que dá. Para quem crer, o crer é a tua participação, é a minha parcela. O que eu vou fazer com o dom que Deus me deu pela ministração da sua palavra? Vou crer ou vou fazer como muitas pessoas, isso é uma bobagem, e deixa para lá, não é? A parte do crer é o nosso livre-arbítrio. É quando nós recebemos esse dom de Deus, a ministração da palavra de Deus, e meditamos naquilo e optamos. Eu creio. E você passa a crer. Nesse momento você está utilizando o seu livre-arbítrio. Por isso eu acredito que nós temos sim livre-arbítrio. Da mesma forma que os anjos, portanto, nossa adoração também é livre e espontânea, que é uma alegria saber disso, porque sendo assim, chegando no céu não vai ser forçoso, não vai ser uma coisa pesarosa, chata, muito pelo contrário. Eu hoje adoro a Deus de espontaneidade do meu coração, com prazer. E quando eu consigo fazer isso com todo o meu entendimento, com o meu coração, com emoção, como o Davi falou, não somente desconectado do ambiente que eu estou, mas colocando o meu coração de fato, meu entendimento, toda a minha força, todas as minhas emoções, eu sinto que eu consigo alcançar a presença de Deus no meu coração, e é automático. Deus, quando Ele vê isso, Ele manifesta a sua face maravilhosa sobre nós. Quantos cultos tivemos aqui em que o Senhor, que nós conseguimos de fato adorar a Deus com o coração, e como foi bom, pena que às vezes dura pouco. Quando Deus começa a mover, a gente tem que parar, né? Quem sabe um dia a gente passa um louvorzão, passa uma tarde inteira só adorando a Deus, só ministrando, cara, para mergulhar na presença de Deus. Seria muito bom para nós, porque a presença de Deus é o que me faz adorar. Por isso eu sei que é o livre-arbítrio. Não faço esforço, Deus não me força a fazer isso. Deus nunca me forçou a adorar, ainda que Ele ensine que devemos adorar, ainda que Ele ensine que temos que louvar, mas Ele não obriga a gente a fazer isso. Isso faz quem ama Deus. E é isso que de fato vamos fazer no céu. E na minha cabeça, no meu entendimento, no céu vai ter os momentos de culto, onde nós vamos estar com os anjos, com os irmãos, depois da ceia, e nós vamos louvar e adorar a Deus. Eu vou ansiar muito por esse momento. E não sei se vai ter dia lá, porque a gente vai estar eterno, né? Mas nos momentos que nós formos adorar a Deus, eu acredito que vai ser um desejo, como a gente tem que vir para o culto para adorar a Deus, só que numa escala muito maior.
Eu tive o prazer de ir numa cruzada evangelística do Benihim. E eu confesso para os irmãos que que teve um dia, eu fui 7 vezes só. Eu gostava muito dele, tinha até um terno branco. Aí, irmãos, eu confesso uma coisa, assim, que teve um dia que eu fui numa cruzada evangelística. Eles, tipo assim, 2.000 pessoas, são aqueles estádios de basquete, né? Que eles jogam, são estádios fechados. Todos os vezes é sempre assim, tem 2.000 pessoas só para fazer o coral e as músicas. E eu nunca tinha estado num local com 17.000 pessoas cantando ao mesmo tempo a Deus. Olha, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu falei assim, se isso está assim aqui, imagina como vai ser no céu. Porque estava muito maravilhoso, muito bom. E a presença de Deus estava tão grande que mesmo sem ministrar a cura, as pessoas começaram, que tem uma áreazinha ali na frente que ficam os doentes, pessoas levantando da cadeira de roda. Antes, teve uma vez que eu fui que as pessoas estavam em adoração, na adoração, no louvor, o Senhor começar a curar as pessoas. É maravilhoso demais. Então, é uma coisa desejada. Eu tenho toda a convicção de que nós vamos desejar muito adorar a Deus quando estar no céu. Vai ser o exercício da nossa liberdade e a devoção do nosso coração em forma de amor, de relacionamento com Deus. Eu não sei como isso funciona, mas quando adoramos a Deus é um relacionamento íntimo. Ele também, ele nos ama, ele nos preenche, ele toca nosso coração, acalma nossos pensamentos. É um relacionamento trocado. Quando nós adoramos a Deus, ele derrama da sua presença. Muito bom. Amém, irmãos? Adoração e música. O irmão Davi e a Vitória já falaram um pouco sobre isso. Eu vou só acrescentar uma coisinha ou outra aqui. Primeiramente, né? Adoração é uma coisa, como a da Vitória estava ensinando, que ela é o contexto da nossa vida, e de fato a gente deve viver uma vida de adoração, né? E música não tem nada a ver com adoração. Música não é adoração. Música também não é louvo. Música, ela conduz isso, ela transporta, a música por si só não é. Você veja, os Bee Gees fazem música. É adoração aquilo? É louvor? Não é, aquilo é música. A música em si é, como o Davi falou, uma expressão de arte. Mas para nós que adoramos a Deus e louvamos a Deus, ela é um mecanismo que entrega essa adoração e esse louvor cantado. E fica lindo, é bonito, não é? E é bom, é prazeroso. Mas vamos falar aqui um pouquinho só sobre a adoração sem música. Eu sei que a Vitória já falou, vou procurar ser bem breve. A adoração, ela é espontânea, um gesto de gratidão, de reconhecimento. E vamos falar do cego de nascença. Os irmãos sabem, né? Ele era um cego, Jesus cura ele, manda ele ir lavar os olhos. Ele não tinha visto Jesus, porque ele só começa a enxergar depois que ele lava os olhos. E ele vai se apresentar no templo, eles expulsam ele do templo, então Jesus vai se apresenta a ele e diz, tu crê no Filho do Homem? Ele fala o que para Jesus? Mostra-me ele para que eu nele creia. Então Jesus se apresenta, eu que te curei, né? Esse que fala contigo é o Filho do Homem. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus e o adora. Irmãos, olha como o reconhecimento das bondades de Deus impulsiona o ser humano a adorá-lo. Porque não tem outra coisa a dizer. Se eu fosse um cego e Jesus me curasse, cara, o que eu ia fazer? Eu não tenho nada para dar para Deus, eu não tenho nada que Deus precise de mim. O que eu posso fazer? Qual que é o que o meu coração espontaneamente faria exatamente igual a ele? Eu me prostraria. Senhor, eu te adoro. Eu te amo. Obrigado. É só o que eu posso fazer. Não tem nada mais que a gente possa fazer. Na verdade, eu e você não temos nada para oferecer para Deus. Agora,
quando a gente é grato, e foi o caso desse homem, foi grato e reconheceu a grandeza do fato que lhe aconteceu. A gente não sabe o que é nascer cego, não tem essa noção. Então, para ele foi algo muito importante. E a primeira coisa que ele sente é o que? Gratidão. Então, ele adora Deus. Não é? Nós temos também, isso é uma adoração, é um louvor sem música. Né? Temos ali Tomé, o discípulo incrédulo, que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Só vou acreditar quando eu ver. E se eu tocar na mão dele, mais ainda, se eu tocar na mão dele, tocar no lado dele, daí eu vou acreditar que ele ressuscitou. E o que acontece? Jesus se manifesta quando eles estavam reunidos e fala para ele: vem, Tomé, toca aqui na minha mão, toca do meu lado. O que ele faz? Ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição de Cristo impactou o coração de Tomé. E no meu entendimento, ele se converteu nesse momento. Ele faz então seu louvor e adoração sem música. Né? Adoração com música. Davi já falou, e a Vitória, vários versículos, vou falar só mais um. Celebrar com júbilo ao Senhor. E a parte didática também, né? Porque isso aqui é uma música que a gente canta, né? Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servir o Senhor com alegria, entrar diante com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Então, esse aqui é um louvor musical, irmão. E além de tudo, didático. E ele nos fez e não nós a nós mesmos. Foi ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Ó, que legal. Com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, o louvor e adoração sem música é a consequência do nosso encontro com Deus. Para mim, qualquer pessoa, se ela se encontrar com Jesus de fato, tem uma conversão fiel, a primeira coisa que vai brotar no seu coração é adorar a Deus, é louvar ao Senhor, né? Com música, sem música. Deus e a música. O Davi já falou um pouco sobre isso, né? Deus é o criador da música. Eu vou só dar mais uma enfatizadinha aqui, Davi. Deus criou o universo e a música. O Davi explicou muito melhor. Ele falou que Deus criou as ondas sonoras da matéria. É o nosso tímpano capaz de ouvir sons. Não é? Jó 38, 1, 7. Depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Estava falando dos amigos dele ali, né? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Deus falando com Jó, né? Cinge os teus ombros como homem e eu vou te perguntar e tu vai me ensinar. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntamente alegravam-se e cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Aqui fala sobre o louvor no céu, né? Em Jó 35, 10, 13. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, e ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Olha só o que diz na primeira parte aqui. Porém ninguém diz: onde está o Deus que me criou, que dá salmos durante a noite? Durante a noite o que, irmão? Quando a gente está dormindo. Ou quando a gente está à noite mesmo, Deus dá salmos para nós.
né, para a gente cantar. Salmo 41, do 1 ao 4. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Claro que daí, né, não pode falar, cara, mas isso não é literal, Deus não pôs uma música na minha boca. Mas o fato dele ter me salvado, me tirou do lodo, firmou meus pés, agora eu ter uma música para cantar. Bom, se é assim que você entende, é a mesma coisa. Porque Deus colocou esse cântico na sua boca, mesmo com a operação dele, nos salvando. E se ele põe de outra forma, não importa. O fruto deu certo. Se foi nos salvando ou se foi milagrosamente colocando um salmo na nossa boca, deu certo. O salmo veio a existir, não é? Por uma intervenção de Deus. Músicas cantadas no céu, irmãos. Então, né, finalizando ali, Deus ele ama a música. Ele gosta da música. Ele gosta da música feita pelos seus filhos. Muito, gosta muito. Apocalipse 14, do 1 ao 3, tem uma música que é assim. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Ele estava contemplando um ensaio, irmão, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Pode ser que eles estavam ensaiando e era surpresa ainda, né? Mas eles estavam cantando um cântico no céu e só os 144.000 vão saber. E daí na hora da apresentação, os demais. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico. Agora esse aqui já dá para ele já ouviu. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os fizeste sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que linda essa música. Isso é uma música. Foi cantada no céu e o apóstolo João ouviu isso. Imagina que coisa maravilhosa. Em Apocalipse ainda, 15, 1 ao 4, ele vai dizer uma outra visão, e tem música envolvida também. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Isso. De Deus. Pensei que foi o sino para terminar. O sininho é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e a sua imagem e de seu pai, e do número do seu nome, e estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas, as harpas de Deus. Olha só, as harpas de Deus. Não é as harpas de Davi. Essas são as harpas de Deus. Imagina a afinação que não deve ter um instrumento que Deus fez. Meu Deus do céu. E cantavam o cântico de Moisés. Eu nem sabia, quer dizer, sabia, mas não tanto, mas Moisés era músico, porque ele fez um cântico, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que música, que música. Quem te não amarás? Olha só isso aqui. Quem te não amarás, ó Senhor, e não magnificará teu santo nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e
prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso aqui, as pessoas vão fazer isso porque querem. Eles vão chegar no céu, a gente vai se prostrar de verdade diante de Deus, porque quer, porque adora a Deus, porque é grato a isso. E vai ser aqui já. Deus já está deixando a gente ver isso agora, para a gente saber que o céu vai ser maravilhoso. E finalizando então, irmão, sem tomar muito da nossa manhã, mas já finalizando, adoração, o verdadeiro adorador, né? A Vitória já falou um pouco sobre isso, muito bem colocado. Eu vou só dar um complementozinho. Adoração é um relacionamento, a expressão mais profunda de reverência e gratidão de amor ao Deus que é santo. Adoração é uma via dupla, um relacionamento íntimo com Deus. Deus está no meio dos seus louvores. Não é algo que a gente vai ficar fazendo para o ego de um Deus egoísta. Não tem nada a ver. É um relacionamento. Nos relacionamos com Deus de uma forma íntima quando nós estamos louvando e adorando, com música ou sem música. Deus ele habita entre os louvores. O verdadeiro adorador, tudo aquilo que a Vitória falou, as características que ele tem, não é? Ele ama a Deus. E por amar a Deus, ele tem atitudes que são dignas disso. O amor é uma manifestação voluntária, irmãos. Ela não é imposta. O verdadeiro amor não é imposto, não é obrigado. Né? Demanda liberdade para ser verdadeiro. Nosso amor, para ser verdadeiro, ele demanda que seja livre. Não é? Você já ouviu alguma frase dizendo assim, olha, se tem uma pombinha, solta ela, se ela voltar, te ama. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei certo, mas a verdade é que o amor ele é livre. Deus ele deixa você e eu ir para onde quiser. Você quer ir para o céu? Muito bem. Quer ir para o inferno? Muito bem. Deus ele quer que a gente vá para o céu. E espera que nós também queiramos isso, porque, de fato, né? O presidente falou que não quer ir para o céu, que quer passar a vaga dele para outro. Pô, uma pena, cara. O céu tem um lugar para ele também, se ele quiser. Então, ele nasce, o amor, irmãos, ele demanda liberdade e nasce no nosso coração, principalmente quando a gente vai de encontro a Deus, o amor verdadeiro. A gente não tem amor verdadeiro antes de Deus, a gente tem um amor básico, né, do pai para o filho, né, uma esposa, mas o amor verdadeiro ele vai muito mais que isso, pela questão sacrificial que ele demanda. Desfecha-se em adoração, que é fruto do conhecimento de quem é Deus e principalmente isso, depois também de quem nós somos. Uma pessoa que adora a Deus com entendimento, ela reconhece quem Deus é e ela também sabe quem ela é. Com ou sem música, um adorador ministra as grandezas do Senhor. E finalizando então agora, Paulo e Silas, irmãos, eles estavam presos. Eles não tinham lá instrumentos, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, os levaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido essa ordem, os lançou no cárcere interior, dentro da prisão, lá num outro mais profundo, e lhes segurou os pés no tronco, e amarrou o pé dos dois num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, o qual os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, irmãos, o louvor e a adoração é muito bom para nós, mas ele tem o poder também de libertar, soltar os agrilhões daqueles que estão ainda debaixo do jugo de Satanás.
Então, além de nós fazermos isso por devoção e por amor, nós também temos que entender que é uma ferramenta para a libertação daqueles que estão ainda oprimidos, sem o nosso Senhor Jesus em seus corações. Então nós temos que usar o louvor para alcançar as pessoas e não também somente para nós aqui. Mas é uma ferramenta poderosa. O louvor a Deus, a adoração ao Senhor é uma ferramenta poderosa de evangelismo para destruir obras de Satanás, prisões espirituais, quebrar barreiras, cura, profetiza. O louvor ele é completo. Amém, queridos?